Na manhã de hoje foi divulgado aí os dados referentes aos crimes violentos letais intencionais no mês de março e do primeiro trimestre de 2026. A nossa repórter Manuela Braga, acompanhando aí a coletiva, vai trazer as informações. Vamos saber aqui da Manu os números da violência, Manu. Conta pra gente aí como é que tá. Boa tarde, Evaldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Agora há pouco, o governo do estado revelou aí os números desse último trimestre, também no mês de março, em relação ao ano passado, tanto de homicídios quanto de crimes contra o patrimônio, também contra furtos. E é importante a gente destacar que houve reduções, aconteceram reduções nas várias regiões aqui que nós temos no nosso estado. E essas reduções têm impactado para o governo do estado em relação aos números, com os números de prisões também que têm sido realizados. É importante a gente salientar que o estado em 2025 teve 729 mortes, no último trimestre, contra esse ano foram 472, ou seja, a gente tem aí uma queda de mais de 35% e são números que o estado tem comemorado, por conta de bastante trabalho que o governo do estado tem realizado. Aqui ao meu lado está o governador Eumano de Freitas e também o secretário de Segurança, Roberto Sá. Governador, o senhor estava ressaltando o conjunto de ações que têm sido realizadas para que esses números eles tivessem essa diminuição. Queria que o senhor falasse para a gente tem algumas regiões do estado que ainda precisam melhorar, mas já estão avançando. Como tem sido esse trabalho? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, Evaldo, Márcio, a todos que nos acompanham. Nós precisamos melhorar ainda muito em todas as áreas, em todas as regiões. Mas é fato que nós estamos alcançando redução muito significativa. No estado do Ceará, nós estamos reduzindo o homicídio em mais de 35%, reduzimos o homicídio na região metropolitana em mais de 50% e em Fortaleza mais de 60% de redução nesse mês de março. Reduzimos o roubo, reduzimos o furto. Portanto, é um trabalho que eu quero agradecer demais às nossas forças policiais, a cada homem e cada mulher que faz as forças de segurança do Ceará. Nós que aumentamos em 9 batalhões da Polícia Militar, aumentamos 18 companhias da Polícia Militar, criamos 12 delegacias da Polícia Civil, contratamos mais de 2.000 homens para a Polícia Militar, mais de 420 policiais civis, mais de 150 profissionais para a perícia forense. E segunda-feira anuncio mais convocação de policial militar, de policial civil, de delegado, de corpo de bombeiros, para a gente ter ainda mais força no enfrentamento ao crime organizado, ao crime em geral no estado do Ceará. Mas eu quero muito agradecer porque nós já alcançamos resultados importantes, sabendo que temos que trabalhar ainda mais para reduzir muito mais esses índices que nos apontam um caminho correto. O caminho de ter mais força na polícia, mais estrutura de trabalho, mais presença no território, mais integração e maior um sistema de metas que estabelece que os nossos policiais têm uma remuneração a mais na medida em que reduz os índices de violência em todas as regiões, em todas as forças e, portanto, um trabalho árduo, muito aguerrido, muito combativo. E eu quero, portanto, agradecer a cada policial desse estado que tem reduzido os índices de violência, porque isso significa mais paz e tranquilidade para o povo cearense. Fazer só uma correção aqui, é importante fazer a correção. O dado que eu falei foi em relação a uma outra situação. Em relação aos números de homicídios, foram 140 agora nesse trimestre contra 254, aliás, 140 em março contra 254 em março do ano passado. Essa redução foi de 44, quase 45%, só fazendo a retificação em relação ao número que eu passei agora há pouco. E, governador, ainda com o senhor, muito se fala que essa redução poderia ter alguma relação em relação à situação envolvendo determinada organização criminosa aqui no nosso estado. Como é que o senhor, como sendo o chefe do nosso estado, vê esse tipo de relação? Que poderia ter sido em virtude de determinados acordos, enfim. Como é que o senhor avalia quando se é indagado a respeito disso? Olha, eu vejo que quando uma organização criminosa, se ela conversa com outra, quem é de uma continua sendo bandido, quem é da outra continua sendo bandido e continua querendo praticar crime. Não à toa, há poucos dias atrás, 4 policiais da Polícia Militar, quem eu quero aqui parabenizar, com bravura, enfrentaram 19 bandidos de uma organização criminosa que queriam fazer uma chacina em Sobral.
Esses homens, de forma brava, enfrentaram 19 homens armados de organização criminosa e evitaram a chacina. São ações como essa, que muitas vezes não aparecem, é que dão esse resultado que nós estamos alcançando. E tenho convicção de que a nova lei antifacção, que agora nós temos uma lei efetivamente que penaliza o faccionado, aquele faccionado que ameaça o comerciante, aquele faccionado que lidera a organização e que manda fazer uma ameaça a um comerciante, a uma dona de casa para que ela saia de casa, ele antes não podia nem responder ao inquérito. Agora ele vai responder ao inquérito, ele vai ser preso e a pena é de 20 a 40 anos para quem fez a ameaça. E para quem mandou é de 40 a 80 anos de cadeia. E ele tem que ficar 85% da pena preso. Portanto, é evidentemente que a organização criminosa agora sabe de que aquele período que não tinha lei para enfrentá-los, acabou. Agora tem lei com pena elevada para nós enfrentarmos a organização criminosa e colocá-los na cadeia e eles não saírem. E é por isso que nós precisamos de muita colaboração do Ministério Público, do Poder Judiciário, para que a lei seja cumprida na sua integralidade. Governador, prometo que é a última pergunta, qual é a região do estado que hoje, né, vocês têm ainda mais atenção com base nos números que foram divulgados hoje? Bom, nós estamos entendendo que precisamos intensificar o trabalho em todas as regiões. Especificamente no caso de roubo, nós estamos detectando uma situação que precisamos agir e vamos agir imediatamente na região do interior norte, em Sobral, que exige nesse tipo de crime específico. Nós reduzimos o furto, reduzimos o homicídio, mas o roubo não. Então nós estamos atentos a isso, vamos atuar de maneira já estamos atuando de maneira mais intensa, inclusive com reforço de alguns comandos nossos na região, mas que estão a exigir mais reforço ainda. Mas eu tenho convicção, e é por isso que eu estou fazendo um concurso, para contratar mais policial militar, mais policial civil, porque eu tenho convicção de que nós precisamos ter mais presença policial em todas as regiões do Ceará, para ficar muito claro quem comanda, quem controla o território do povo cearense é o Estado, são as forças de segurança do Ceará. Ao meu lado também o secretário Roberto Sá. Obrigada, governador. Secretário, essa distribuição, né, de comandos, batalhões, companhias, delegacias, né, de que forma isso tem contribuído para essa diminuição? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. É fundamental que, principalmente, a força policial responsável pela prevenção, através da sua ostensividade, ela esteja máximo capilarizada em toda a extensão territorial. A gente, nas análises, considera a extensão geográfica, população flutuante e indicadores de criminalidade. Isso foi feito principalmente agora na reestruturação, onde nós ampliamos em 9 batalhões da Polícia Militar, em 18 delegacias, fortalecemos algumas especializadas e também fizemos isso com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros e com a perícia forense, exatamente para a gente preencher determinadas lacunas onde o deslocamento era maior, até para as pessoas terem contato com esses policiais não era algo muito frequente. E a nossa intenção, seguindo a orientação e diretriz do governador, demos posse a essas pessoas, colocando nessas áreas. Estamos com mais 5 concursos em andamento, exatamente para a gente poder ir recompletando essas eventuais lacunas para que a gente tenha cada vez mais policiais próximos da comunidade para poder proteger a população de bem e colocar na cadeia esses bandidos que atormentam a população. Secretário, agora há pouco o senhor estava falando a respeito, né, de protocolos que têm sido adotados para determinadas situações, né, em relação ao enfrentamento, né, de situações de violência e também outras eventualidades na área da segurança pública. De que forma isso também tem ajudado nesse combate? A pergunta é excelente, me dá a oportunidade, inclusive, de dizer que, através das legislações, decretos e atos normativos infralegais, ou seja, portarias do comandante, do secretário, nós temos a organização das nossas estruturas. Em determinadas situações, a gente precisa avançar, ter um determinado senso de urgência para que aquele protocolo previsto, escrito, ele não aconteça daquela forma tão ordinária. Uma situação real, para que as pessoas que estão em casa possam entender. Perfeito, uma situação extraordinária. Felizmente não tem acontecido mais e se acontecer enfrentaremos com todo esse protocolo sem prejuízo de aperfeiçoar sempre que necessário. Quando eu cheguei, infelizmente havia com uma certa frequência atentados de facção contra outros grupos envolvendo múltiplas vítimas. O que é múltiplas vítimas? O cara ia para atacar 2 bandidos e às vezes acertava pessoas que estavam no entorno. A estrutura da Polícia Civil, da Polícia Militar, da perícia requer
que a polícia militar vá para o local e preserve o local do crime. A perícia vá, faça a perícia no local do crime. E a Polícia Civil, recebendo essa ocorrência na delegacia, instaura o inquérito para investigar. Com o protocolo e o devido senso de urgência, a gente amplifica tudo isso e, de certa forma, muda. A Polícia Civil também vai para o local, a Polícia Militar, além de ir para o local, o CIOPS aqui coordena buscas no entorno, se for o caso, aciona a aeronave, a Polícia Civil, através do grupo de investigação de segmento, ao invés de ficar aguardando a ocorrência no balcão da delegacia, inicia imediatamente a investigação juntamente com a Polícia Militar. Nossa inteligência, que não aparece, mas saiu de 135 para 849, também vai para a rua, vai verificar câmeras, vai verificar testemunhas, indícios, fragmentos de informação, abastecendo a Polícia Militar e a Polícia Civil para que a gente, de forma mais rápida possível, identifique autores, identifique vítimas, identifique testemunhas e, com isso, a investigação ela acontece de forma mais célere e mais precisa. Foi só um exemplo, mas isso também aconteceu com um provedor de internet, em que nós juntamos todo mundo que opera nesse segmento, chamamos a Anatel, chamamos as empresas, explica pra gente como é que alguém recebe um sinal na casa dele. Descobrimos que o sinal é vendido e também conversamos com as operadoras. Vocês precisam cadastrar quem está comprando o sinal para eventualmente redistribuir associado a alguma organização criminosa. A Draco montou um inquérito, a Operação Strike identificou quem estava envolvido com essas facções, prendemos dezenas ou centenas de pessoas. A Polícia Militar, que atendia 190, passou a ter um papel fundamental ao menor sinal ou denúncia de que alguém estava para fazer alguma ação contra um provedor ou contra alguma equipe que prestava esse serviço, a Polícia Militar se deslocava, avisava a inteligência, a Polícia Civil investigava. Então, na investigação, até mesmo do tráfico de drogas, identificamos facções com esse tipo de prática, recortamos a operação, aproveitamos tudo que estava sendo investigado, ou seja, a gente está indo além daquela mera formalidade que os protocolos ordinários previam para ter uma ação extraordinária. A gente agradece, né, a atenção do governador, do secretário. Tem outros colegas aqui que também vão entrar ao vivo, enfim. O fato é que a gente ainda, dos nossos telejornais, vai detalhar, e esses números foram divulgados agora há pouco no BG, no Cidade Alerta, no JC, enfim. E é isso, Evaldo, são essas as informações e eu retorno com você ao estúdio. Ok, obrigado, Emanuela. Está aí, então, a cúpula da segurança ao lado do governador Elmano, né? Que, então, realizando essa coletiva, né? E mostrando os números da violência já no começo desse ano, né? O trabalho tem que continuar, porque a gente tem que reduzir mais ainda, né? Muita gente presa e a justiça agora é quem vai seguir adiante com esses julgamentos aí desses elementos que estão presos por conta de crimes cometidos aqui no nosso estado, tá?